Quando meu irmão perdeu tudo, eu fui a única que ajudou. Depois que ele deu a volta por cima, começou a me tratar como se eu não fosse nada. No momento em que a namorada do meu irmão sorriu por cima do bolo e deu a entender que o meu trabalho era basicamente eu falando dentro de um armário para ganhar o dinheiro do mercado, eu já tinha passado a tarde colando estrelas de papel na parede para o projeto do jardim de infância da minha filha e gravando uma saudação telefônica alegre e falsa para um consultório de dentista que ainda me devia metade da nota. Então, não. Eu não estava exatamente no clima para uma noite de comédia em família. Meu nome é Nadine, e se você me conhecesse naquela época, provavelmente acharia que eu tinha as coisas meio sob controle. Nada glamouroso, nada impressionante, mas controlado daquele jeito bem comum onde o aluguel está pago, seu carro liga na maioria das manhãs, sua filha tem lanche na mochila e você chora só em lugares privados. Tipo estacionamentos e lavanderias. Eu ganhava a vida fazendo locução para anúncios locais, vídeos de treinamento, sistemas telefônicos, comerciais de rádio, todos esses trabalhinhos de áudio nada sexy em que ninguém pensa até que a voz na linha diga para apertar 1 para o setor de cobrança. Eu trabalhava em um quartinho no meu apartamento com quadrados de espuma na parede e um cobertor preso em uma prateleira. Porque tratamento acústico é caro e eu gosto demais de eletricidade para parar de pagar a conta. Minha filha tinha 5 anos na época, toda pernas finas e paciência curta. E eu a adotei ainda bebê depois de ser sua mãe adotiva por quase 1 ano. Essa decisão nunca foi algo tranquilo na minha família. Minha mãe agia como se eu tivesse trazido para casa um debate moral em vez de uma criança. Meu pai nunca disse abertamente que desaprovava, mas ele tinha todo um estilo de silêncio que conseguia dizer muita coisa. Meu irmão mais novo, porém, amou ela desde o começo. Ele costumava sentar no chão da minha cozinha e deixava ela colocar presilhas de plástico no cabelo dele, enquanto me perguntava sobre empregos, namoradas, impostos e como escrever um e-mail que soasse profissional sem parecer estranho. Ele era a única pessoa na minha família que ainda conseguia me amolecer quando eu já estava na metade do caminho para guardar mágoa. Provavelmente foi por isso que continuei engolindo coisas que eu deveria ter cuspido de volta. Na casa dos meus pais naquela noite, a mesa estava cheia dos pratos de papel baratos de sempre, frango esturricado e uma atenção disfarçada de conversa fiada. Meu irmão tinha trazido a mulher com quem estava saindo, aquela que ele conheceu em um curso de negócios e de quem falava como se ela tivesse descido do céu segurando uma agenda e um futuro. Ela era polida de um jeito que fazia o resto de nós parecer sujo de dedo. Cabelo liso, unhas feitas, voz nítida, olhos sempre percorrendo o ambiente como se estivesse avaliando os móveis. Ela me perguntou sobre o trabalho e eu respondi do jeito que sempre fazia, porque se você trabalha como freelancer por tempo suficiente, aprende a falar sobre seu emprego com a confiança de quem não está cansada de defendê-lo. Eu disse que tinha uma lista estável de clientes, trabalhava de casa, gostava da flexibilidade por causa da minha filha, e então ela deu aquele sorriso fino e disse, alto o suficiente para todo mundo. Esse tipo de coisa é legal quando é só você. Eu acho. Mas trabalho instável fica arriscado quando pessoas reais dependem de você. Pessoas reais. Como se a criança que me chamava de mãe e dormia com uma meia, só porque odiava sensações iguais nos 2 pés, fosse algum projetinho decorativo paralelo. Na verdade, eu ri no começo porque às vezes seu cérebro te protege assumindo que, com certeza, ninguém acabou de dizer o que disse. Meu irmão olhou para o prato. Minha mãe deu aquela risadinha falsa de anfitriã e disse para todo mundo se acalmar porque ninguém quis dizer nada. Meu pai disse que famílias não deveriam brigar por opiniões. Opiniões, tá certo. Senti o calor subir pelo meu pescoço e, por um segundo, quis dizer algo maldoso e preciso, que é o meu dom espiritual. Em vez disso, tomei um gole de refrigerante sem gás e perguntei se alguém queria mais bolo. Mais tarde, depois de ter colocado minha filha sonolenta na cadeirinha do carro e enviado uma mensagem para um cliente sobre um roteiro revisado, meu irmão me ligou chorando real. Disse que ela estava sob estresse. Disse que ela vinha de uma família que julgava carreiras instáveis. Disse que sabia que o que ela disse foi fora de hora. Disse, por favor, para eu não guardar mágoa dele, porque ele me amava e odiava estar preso no meio da situação. Eu queria poder te dizer que dei algum discurso sábio sobre limites. Não dei. Fiquei parada ao lado da bomba de gasolina com meus tênis de trabalho e disse que estava tudo bem, mesmo não estando, porque ele era meu irmão mais novo e porque ele parecia apavorado com a ideia de que o amor pudesse lhe custar algo. Esse era o padrão da nossa família em uma cena só, honestamente. Alguém dizia algo horrível, outra pessoa chorava, e, de repente, a pessoa mais escrota da sala de alguma forma passava a ser a que mais precisava de consolo.
As coisas pioraram de maneiras chatas e previsíveis, que é como a maioria dos danos familiares acontece. Não houve música dramática de vilão, apenas um gotejamento constante de comentários que me deixavam úmida de raiva. Ao longo do ano seguinte, mais ou menos, enquanto eles namoravam e postavam seus pequenos marcos polidos em um aplicativo de rede social e levavam petiscos caros para festas que eles absolutamente não podiam pagar, ela continuava achando jeitos de me lembrar que, na cabeça dela, eu era temporária. Não uma pessoa ruim exatamente, apenas um exemplo do que não ser, vestida de calça de moletom. Em um churrasco de verão no quintal dos meus pais, enquanto minha filha corria atrás de bolhas de sabão sem um pé do sapato, ela me perguntou na frente de todo mundo quando eu planejava dar a ela estabilidade de verdade. Eu disse que ela tinha estabilidade de verdade. Tinha uma casa, plano de saúde pelo programa do governo pelo qual eu lutei com unhas e dentes para manter atualizado, histórias antes de dormir, rotina, matrícula escolar feita no prazo e uma mãe que conhecia cada pesadelo por tema. Ela inclinou a cabeça e disse que crianças ficam melhor com estrutura. O que ela queria dizer era um homem. Ela nunca dizia as coisas claramente no início. Ela gostava da crueldade dela com um acabamento de renda. Meu irmão ficou encarando a bebida dele e resmungou algo sobre as pessoas terem caminhos diferentes. Minha mãe se meteu para perguntar se alguém queria mais milho. Essa era outra especialidade da família, a propósito. Incêndio emocional, seguido de acompanhamentos. Eles se casaram quando ainda estavam naquela idade em que as pessoas acham que roupões combinando para a festa de casamento são uma personalidade. A cerimônia foi maior que o orçamento deles e mais longa que a paciência da minha filha. Ela tinha 6 anos e estava se esforçando muito, o que tornava tudo pior de assistir. Ela derramou suco na recepção. Não foi uma bandeja inteira. Não foi um escândalo. Apenas um copo virando porque alguém tinha espremido a cadeira dela muito perto do pé da mesa. Minha cunhada olhou para a mancha na toalha como se minha filha tivesse pichado um insulto na parede e resmungou que algumas crianças não eram ensinadas a se comportar em eventos formais. Eu ouvi. Ela sabia que eu ouvi. Meu irmão ouviu também e fez o que sempre fazia quando a verdade o deixava desconfortável. Fingiu que estava muito ocupado. Eu segui em frente porque a vida não parava por humilhação emocional. Gravações de módulos de treinamento para um fornecedor de ferramentas. Fechei uma campanha de turismo local. Briguei com o dono do apartamento por causa de uma ventilação quebrada. Minha filha perdeu um dente da frente e decidiu que isso significava que ela agora parecia mais um tubarão, o que ela considerava um elogio. Meu irmão continuava ligando no particular para pedir conselhos sobre dinheiro, entrevistas de emprego e se ele e a esposa estavam prontos para comprar um carro melhor. Ele ainda queria minha opinião quando precisava de pé no chão. Ele só não queria ser visto concordando comigo em público. Então eles tiveram o que chamaram de a fase ousada deles, que é o tipo de frase que as pessoas usam logo antes de fazerem algo caro e burro. 2 anos após o casamento, anunciaram que estavam pedindo demissão para abrir uma empresa de suprimentos para eventos. Nada enorme, apenas uma empresa local alugando peças de decoração, painéis para festas, móveis dobráveis, todas aquelas coisas polidas que as pessoas querem para chás de bebê, lançamentos de marcas e jantares de aniversário que não podem pagar de verdade, mas que querem fotografar de qualquer jeito. Meu irmão me ligou tarde da noite e perguntou o que eu realmente achava. Eu perguntei se ele queria a resposta carinhosa ou a útil. Ele disse as duas. Então eu falei. Disse que os custos iniciais iam engolir eles mais rápido do que esperavam. Disse que reservas inconstantes poderiam afundá-los antes que o negócio tivesse tempo de crescer. Disse que aluguel de depósito, transporte, danos, seguro, tudo isso soma mesmo quando o movimento é bom, e eles não tinham a reserva que estavam fingindo ter. Ele ficou quieto. Depois agradeceu. 2 dias depois, a esposa dele me disse na casa dos meus pais que pessoas criativas geralmente entram em pânico com decisões práticas de negócios porque não estão acostumadas com o mundo real. Perguntei se ela se referia ao mundo real onde as pessoas pagam faturas com atraso ou ao mundo real onde adultos insultam a pessoa para quem estão pedindo conselhos de graça. Ela me deu aquele sorriso de novo, aquele que me dava vontade de jogar um pãozinho na testa dela. Minha mãe sibilou meu nome como se eu fosse a pessoa vergonhosa ali. Meu irmão me mandou mensagem mais tarde dizendo que eu deveria tentar entender o quão estressada ela estava. Imagina só. Imagina te falarem para entender o estresse de alguém que continua pisando no seu pescoço e chamando isso de preocupação. Eles seguiram em frente de qualquer jeito. Depósito de segurança em um espaço comercial. Estoque usado. Financiamento através de economias.
cartões de crédito, otimismo e mentiras que contavam para si mesmos no espelho. Me ofereci para conectá-los com alguns contatos de pequenas produções que eu conhecia pelo trabalho de locução, porque equipes de marketing se misturam com gente de eventos mais do que se imagina. Ela disse que eles tinham a própria rede de contatos. Um mês depois, meu irmão me ligou do estacionamento em frente ao espaço deles e admitiu que estava apavorado. Disse que os contratos prometidos por amigos de faculdade não tinham virado trabalhos assinados. Disse que tinham 2 pequenas reservas e muito calendário vazio. Eu disse que o medo não era um presságio, era apenas medo. Também disse que medo mais dívida, mais orgulho é uma mistura desgraçada. Ele deu uma risadinha toda quebrada e disse que ela ainda acreditava piamente. Isso era para confortá-lo. Para mim, só me deu um frio na espinha. O negócio durou 5 meses. O que foi mais do que eu esperava e menos do que eles precisavam. No começo, continuaram encenando o sucesso. Meu irmão postava fotinhos cuidadosas de estoque empilhado, painéis de inspiração, portas de furgão abertas ao amanhecer, legendas sobre construir sonhos e confiar no processo. Na vida real, eles estavam pegando qualquer trabalho que aparecesse, até os pequenos que mal cobriam o combustível. Um chá de bebê em um salão de igreja. Um almoço de aposentadoria com 2 suportes de balões e cadeiras alugadas. A abertura de uma boutique onde o dono pagou com atraso e ainda reclamou. Meu irmão me ligava no caminho de casa soando alegre de um jeito que me deixava cansada só de ouvir. Não era felicidade. Era pânico, usando terno. No 3º mês, as rachaduras começaram a aparecer. O principal cliente em potencial da temporada desistiu por causa de mudanças no orçamento, que é a linguagem corporativa para achamos alguém mais barato ou mudamos de ideia. O proprietário do espaço comercial começou a enviar avisos sobre aluguel atrasado. Eles usaram cartões de crédito para cobrir reparos no estoque. Depois usaram outro cartão para cobrir os primeiros. Pegaram emprestado com amigos com aquela confiança desesperada que as pessoas usam quando têm vergonha demais para admitir que estão pedindo emprestado, não apenas fazendo uma ponte financeira. Venderam o carro melhor. Listaram presentes de casamento na internet. Pararam de ir aos eventos de família, o que, honestamente, foi a primeira temporada de festas em que me lembro de ter aproveitado a salada de batata. Então, uma noite, minha mãe ligou e perguntou se eu tinha notícias do meu irmão porque ele não estava atendendo. Eu disse que não. Ela disse que a esposa dele parecia estranha em uma mensagem. Meu estômago embrulhou de qualquer jeito porque quando o caos familiar está cozinhando em fogo baixo por anos, você começa a reconhecer o cheiro antes de qualquer coisa transbordar. Ele apareceu no meu apartamento na tarde seguinte. Sozinho. Abri a porta esperando uma visita aleatória e, em vez disso, dei de cara com meu irmão parado ali como se alguém tivesse tirado todo o ar dele. O mesmo paletó que ele usava para entrevistas de emprego, barba crescida demais, olhos vermelhos, lábios rachados. Perguntou se podia entrar. Minha filha estava na sala montando uma cabana de lençóis e imediatamente gritou o nome dele como se ele ainda fosse o tio divertido de antes da vida ficar feia. Ele abraçou ela com tanta força que me deixou nervosa. Sentamos na minha pequena mesa de cozinha enquanto o ventilador barato na janela chacoalhava como se estivesse nos julgando. Ele não parava de esfregar as palmas das mãos no jeans. Finalmente, disse que estavam sendo despejados do apartamento. 4 meses de atraso. O negócio estava morto. Eles tinham voltado para os empregos antigos, mas os salários já estavam sendo engolidos pelas dívidas. Disse que sabia que eu tinha todos os motivos para dizer não, e então perguntou se eles podiam ficar comigo por um tempinho, até se estabilizarem. Eu cheguei a perguntar onde estava a esposa dele. Ele olhou para o chão e disse que ela estava no carro porque estava com vergonha demais para entrar primeiro. Isso quase me fez rir. E não digo porque foi engraçado. Digo porque lá estava ele de novo, o teatrinho estranho da minha família, onde os sentimentos de todo mundo chegavam primeiro, e os meus tinham que esperar educadamente no corredor. Eu disse que se ela quisesse ajuda, que subisse e usasse a própria voz. E ela subiu, eventualmente. Entrou com marcas de rímel no rosto e nenhum traço daquela mulher polida que costumava criticar minha vida como se estivesse dando nota em lição de casa. Ela pediu desculpas. Não de forma elegante, nem perfeita, mas direta o suficiente para eu acreditar que, pelo menos, ela entendia o quão ruim as coisas tinham ficado. Disse que tinha sido arrogante, disse que tinha dito coisas cruéis, disse que nunca achou que terminariam pedindo ajuda para mim. Meu irmão chorou de novo. Minha filha, que claro percebia o drama dos adultos como quem percebe a mudança do tempo, trouxe um bicho de pelúcia e ofereceu para a minha cunhada como se a dor pudesse ser resolvida por um coelhinho de pelúcia. Eu queria poder te dizer que fiz eles sofrerem.
Não fiz. Olhei em volta do meu apartamento para o segundo quarto que eu usava para gravar e estoque ocasional, para a pilha de materiais de artesanato perto do sofá, para os sapatinhos da minha filha na porta. E disse sim. Temporário, eu disse. Os dois concordaram tão rápido que foi quase violento. A gratidão transbordava deles em um fluxo estonteante. Prometeram que nunca esqueceriam. Disseram que eu estava salvando eles. Meu irmão segurou minha mão e disse que eu fui a única que realmente estendeu a mão. Mesmo assim, uma vozinha escrota dentro de mim pensou: tá, mas você vai lembrar disso quando estiver confortável de novo? Eu odiava que essa voz existisse. Também odiava o fato de ela estar certa com tanta frequência. Morar com família só funciona quando todo mundo é humilde ou rico, e nós não éramos nenhum dos dois. Mudei minha aparelhagem de gravação para um canto do meu quarto e dei o segundo quarto para eles. Isso significava que meu dia de trabalho virou uma dança estranha de sussurros em horários de soneca. Espera pelo silêncio, pedidos para as pessoas não baterem as portas e gravações de roteiros alegres sobre atendimento ao cliente, enquanto eu me corroía pelo fato de que 3 adultos agora dividiam um banheiro e a maior parte do trabalho emocional, de alguma forma, ainda era minha. Ambos tinham empregos de novo. Cada centavo que ganhavam, segundo eles, ia para dívidas e para colocar em dia as contas que tinham deixado sangrando para trás. Eu acreditava nessa parte. O que eu não curtia era a rapidez com que a gratidão começou a criar opiniões. No começo eram coisas pequenas. Minha cunhada reorganizou minha cozinha para o fluxo ficar melhor. Tradução. Ela mudou minhas panelas, temperos, potes de comida e filtros de café, para lugares que só faziam sentido para ela. Ela comprou etiquetas baratas e colou nos meus armários sem perguntar. Comentava sobre o horário em que minha filha jantava. Sugeriu uma hora de dormir mais rígida. Perguntou se o tempo de tela antes da escola não era o motivo de ela se distrair na aula. Veja bem, minha filha estava indo bem. Não perfeita, porque ela era uma criança e não um recruta militar, mas bem. Era como se minha cunhada não suportasse ser dependente a menos que pudesse criar uma hierarquia em algum lugar. E o alvo mais fácil era a minha casa. Meu irmão passava a maior parte do tempo evitando conflitos estando fora. Turnos extras, caminhos mais longos, tarefas misteriosas. Ele chegava em casa com cheiro de fast food e vergonha. Beijava a cabeça da minha filha, me agradecia rápido demais e desaparecia no quarto de hóspedes. Às vezes, tarde da noite, ele sentava na minha cozinha enquanto eu editava áudios e admitia que se sentia um fracasso. Aqueles eram os momentos em que ele parecia ele mesmo de novo, o irmão que costumava me perguntar como consertar o currículo, e se uma garota que corrigia a gramática dele em encontros era um sinal de alerta. Dizia que a esposa estava tentando o seu melhor. Dizia que ela estava sofrendo com a humilhação de precisar de ajuda. Eu disse que precisar de ajuda não torna ninguém cruel. Ele não discutiu. Ficou apenas encarando a mesa. O dinheiro ficou mais curto para mim também, claro. Eu cobria as compras maiores de mercado porque era mais fácil e porque eles sempre pareciam estar a um pagamento de distância do desastre. Cancelei uma pequena viagem de fim de semana que planejei com minha filha para uma cabana no lago a 2 horas daqui, porque parecia obsceno gastar com descanso quando 3 adultos estavam comendo da mesma geladeira e minha conta de luz tinha dado um salto porque todo mundo carregava aparelhos e ligava ventiladores. Eu não me ressentia deles a cada segundo. Esse é o ponto. Se eu tivesse, talvez tivesse me protegido melhor. Havia manhãs em que minha cunhada preparava o lanche da minha filha porque eu estava com um prazo apertado. Havia noites em que meu irmão cuidava da hora do banho e das histórias de dormir enquanto eu regravava um projeto com uma mudança de roteiro de última hora. Tínhamos momentos de quase família que me confundiam. Noites de filme no sofá. Comida pedida dividida. Piadas sobre o término dramático do vizinho. Esses são momentos perigosos. Honestamente. Eles te fazem pensar que a história está amolecendo, quando na verdade ela está apenas tirando uma soneca. Uma noite durante o jantar, minha cunhada disse, com uma voz estranhamente leve, que assim que estivessem de pé novamente, eles obviamente voltariam para o tipo de padrão de vida para o qual foram feitos. Feitos para. Eu quase me engasguei com o macarrão. Minha filha perguntou o que padrão significava. Eu disse que significava que a tia dela estava cansada e falando bobagem. Minha cunhada sorriu, mas não foi gentil. Meu irmão encarou o prato de novo. Se eu pareço amarga com essa coisa do prato, é porque um homem adulto só consegue investigar purê de batatas um certo número de vezes antes de isso começar a parecer um defeito de personalidade. Meses se passaram assim, de forma desajeitada, barulhenta. Cara, então, uma noite, depois que minha filha finalmente foi dormir e o apartamento estava abençoadamente silencioso,
Exceto pelo clique do meu ventilador de mesa barato que parecia ossos soltos, meu irmão sentou à minha frente na mesa e disse que não conseguia mais fazer o emprego antigo dele. Pagava muito pouco, o gerente o tratava como se fosse descartável, e toda manhã ele se sentia mal dirigindo para lá. Disse que sabia que não tinha o direito de pedir mais ajuda, mas perguntou se eu conhecia alguém. Qualquer pessoa. Algum cliente, algum contato, qualquer coisa melhor. Eu disse que talvez. Na verdade, eu conhecia alguém. Um dos meus clientes regulares administrava uma empresa regional de roupas, e às vezes precisava de ajuda administrativa júnior porque o negócio dele estava crescendo mais rápido que os sistemas dele. Ele confiava em mim porque eu sempre entregava no prazo, consertava erros sem drama e nunca fingia que o caos era estratégia. Disse ao meu irmão que eu poderia pedir uma entrevista, nada mais. Ele pareceu tão aliviado que quase o odiei um pouco por me fazer sentir responsável de novo. Minha cunhada chorou quando ele contou para ela. Desta vez não foi choro de humilhação, foi choro de esperança, que de alguma forma soou diferente. Ela me agradeceu como se finalmente tivesse reconhecido que eu era útil em uma linguagem que ela respeitava. Disse que talvez esse fosse o ponto de virada. Meu irmão me abraçou e disse que nunca esqueceria. Lá estava de novo. Nunca esquecer. A frase deveria vir com garantia. Liguei para o meu cliente na manhã seguinte, de dentro do meu carro estacionado em frente à escola da minha filha, porque não queria ninguém ouvindo eu fazer um pedido que soasse como favor. Fui simples. Disse que meu irmão era confiável, organizado, desesperado para sair de um emprego ruim e capaz se alguém desse uma chance. Não disse que ele tinha o talento de deixar mulheres me insultarem enquanto fingia que estava preso pelas circunstâncias. Meu cliente riu e disse que confiava no meu julgamento mais do que na maioria dos currículos, de qualquer maneira. Concordou em entrevistá-lo para um cargo operacional de nível iniciante. Quando contei ao meu irmão, ele parecia alguém que tinha aberto uma janela em um quarto em chamas. A entrevista aconteceu 3 dias depois. Ele pegou emprestada uma das minhas pastas melhores porque não tinha nada que não cheirasse vagamente a pânico. Ele conseguiu o emprego no final da semana. Cargo júnior, salário modesto, espaço para crescer. Nada glamouroso, mas real. Estável. A esposa dele me abraçou tão forte que meu ombro estalou. Disse que eu tinha mudado a vida deles. Meu irmão continuava dizendo obrigado naquela voz quebrada e atordoada, que me fazia sentir bem de um jeito que eu não confio totalmente em mim mesma. Ser necessária pode virar o próprio vício. Ele se saiu bem lá. Melhor do que eu esperava, honestamente. Aprendeu rápido, chegava cedo e parecia realmente faminto de um jeito útil, em vez daquela correria performática que ele fez durante a bagunça do negócio próprio. Nos meses seguintes, ele melhorou no trabalho e ficou mais à vontade com o dono. Depois recebeu um aumento. Depois um cargo melhor. Nada de executivo do século. Apenas o tipo de progresso constante que pode salvar uma casa se as pessoas pararem de tentar impressionar juízes imaginários. Eventualmente, eles se mudaram para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Ajudei a carregar as caixas porque... É claro que ajudei. Minha filha chorou porque tinha se acostumado com o tio lá o tempo todo. Minha cunhada andava pelo lugar novo falando sobre novos começos, energia mais saudável e o quão rápido eles tinham se recuperado assim que conseguiram a oportunidade certa. Notei a escolha de palavras, mas deixei passar. De novo. Ela não mencionou quem criou essa oportunidade. Meu irmão também não. No começo, disse a mim mesma que gratidão nem sempre precisa de discurso. Às vezes as pessoas te agradecem fazendo o certo. Mas então as conversas de família começaram a soar estranhas. Em um almoço com meus pais em um domingo, meu irmão falou sobre o quanto tinha trabalhado duro para se reconstruir após o fracasso do negócio. Verdade. Falou sobre as longas horas, disciplina, engolir o orgulho, aproveitar ao máximo uma segunda chance. Também verdade. Ele não disse uma única vez como conseguiu essa segunda chance para começo de conversa. Minha mãe assentiu como se ele tivesse se tirado de uma inundação com os próprios dentes. Meu pai disse que a adversidade forma o caráter. Eu esperei pela frase que faltava. Ela nunca veio. Depois perguntei ao meu irmão, no particular, por que ele não tinha mencionado a indicação. Ele ficou envergonhado imediatamente. Disse que odiava revisitar aquele período. Disse que não queria que cada conversa sobre o novo emprego incluísse um lembrete de que ele precisou de ajuda. Eu disse que reconhecer a realidade não é humilhação, a menos que você ainda esteja mentindo para si mesmo. Ele me pediu para não tornar as coisas estranhas. Eu disse que já estava estranho. Ele beijou minha bochecha como se eu estivesse sendo dramática, e saiu antes que eu pudesse decidir se ficava furiosa ou apenas cansada. O tempo passou. Mais promoções,
roupas melhores, um corte de cabelo mais caro, postura diferente. Dava para ver a autoimagem dele voltando em pedaços. E logo ao lado, a velha personalidade da minha cunhada voltou para casa saltitante, como se tivesse apenas estado de férias. Os pequenos comentários voltaram primeiro. Depois, o distanciamento. Depois, a reescrita da história. Descobri por meio de uma prima que ela tinha começado a dizer para as pessoas que morar comigo tinha sido complicado. Que palavrinha astuta, não é? Pode esconder quase qualquer coisa. Complicado. Segundo ela, significava que eu gostava de lembrá-los de que estavam no meu espaço. Eu pedindo para limparem o banheiro virou eu controlando a casa. Eu trabalhando em horários de silêncio virou eu tratando eles como crianças. Eu cobrindo as compras e contas de luz virou eu usando o dinheiro para me sentir superior. Eu cheguei a sentar no meu carro no estacionamento de uma farmácia e rir quando ouvi isso pela primeira vez, porque achei que com certeza ninguém acreditaria em algo tão estúpido. Então minha mãe me ligou naquela mesma semana e disse que talvez eu devesse parar de mencionar tudo o que fiz por eles, porque isso os deixava desconfortáveis. Eu disse para ela citar uma única vez que eu mencionei isso. Ela não conseguiu. Apenas disse que a paz importa mais do que ter razão. Essa frase explica metade da minha vida. Minha cunhada voltou a ser quem era antes com uma velocidade quase admirável. No jantar de aniversário de um primo, ouvi ela do outro lado da sala dizendo a uma das minhas tias que eles tiveram que sair da minha casa rápido porque o ambiente não era saudável. Disse que eu era intensa. Disse que eu ficava anotando o placar. Disse que eu gostava deles dependendo de mim porque isso me permitia bancar a salvadora. A parte surreal era ela dizer tudo isso, enquanto segurava uma fatia de bolo que eu ajudei a pagar, porque eu fui a única que mandou dinheiro quando aquele primo foi demitido 2 meses antes. A memória familiar é tão seletiva que deveria ser ilegal. Quando confrontei meu irmão por mensagem, ele ligou em vez de responder, o que ele só fazia quando sabia que palavras escritas poderiam expô-lo mais tarde. Disse que a esposa estava apenas desabafando. Eu disse que desabafar não é mentir. Ele disse que talvez eu tivesse feito eles se sentirem em dívida às vezes. Eu quase saí da estrada com o carro. Em dívida. Eles estavam em dívida. Isso não era um problema de sentimento. Era apenas matemática com emoções atreladas. Ele ficou irritado e disse que eu estava presa ao passado. Eu disse que o passado parecia bem vivo para quem estava usando ele para me difamar. Ele encerrou a ligação com aquele tom de voz ferido que usava quando queria se sentir atacado em vez de responsável. A essa altura, já tinha se passado bem mais de um ano desde que eles tinham se mudado. E meu irmão já tinha acumulado aumentos e salários estáveis o suficiente para começar a soar como se a estabilidade sempre tivesse pertencido a ele. Foi por aí que começaram a falar em comprar uma casa. Um lugarzinho modesto em um subúrbio com árvores antigas e parcelas administráveis. Nada enorme. No papel, eu estava feliz por eles. Sinceramente. Ou tão sinceramente quanto uma pessoa consegue estar enquanto se ressente do fato de que a escada que eles subiram continuava sendo pintada para parecer que foi construída por conta própria. Minha filha estava radiante porque assumiu que uma casa significava passar fins de semana lá, churrascos no quintal e o tio empurrando ela no balanço. Deixei ela imaginar, porque eu ainda não tinha aceitado totalmente o que estava acontecendo. Algum pedaço estúpido de mim achava que o sangue falaria mais alto. Que a gratidão pudesse aparecer com atraso, um pouco amassada, mas presente. Então minha mãe ligou em uma tarde perguntando que presente eu planejava levar para o chá de casa nova. Eu perguntei que chá de casa nova. O silêncio na linha foi tão cortante que pude ouvir ela percebendo que tinha falado a parte proibida cedo demais. Ela gaguejou algo sobre talvez o convite ainda não ter chegado até mim. Eu já sabia. Meu corpo todo já sabia antes da minha mente processar. Perguntei quando seria. Ela disse sábado. Daqui a 3 dias. Agradeci com uma voz muito calma que significava perigo e desliguei. Liguei para o meu irmão imediatamente. Ele atendeu no quarto toque, suando irritado, como se eu tivesse interrompido uma mentira perfeitamente agradável. Perguntei se havia um motivo para eu não ter sido convidada para a festa. Ele disse, sem rodeios, que a esposa dele não queria tensão na casa nova deles. Eu disse tensão. Você quer dizer eu? Você? Ele disse que havia ressentimento de ambos os lados, e eles queriam um recomeço pacífico. Eu honestamente ri tão alto que me assustei. Recomeço pacífico para quem? Com certeza não para a pessoa no sofá de quem eles tinham chorado as pitangas. Perguntei se ele tinha dito às pessoas que eu não fui convidada. Ele disse que não era da conta de ninguém. Eu disse que com certeza é da minha conta se as pessoas pensarem que eu escolhi não ir. Ele ficou frio então. Disse que estava cansado de eu agir como se eles me devessem para sempre. Lá estava. A frase por baixo de todas as outras. Não era que eles estivessem gratos e envergonhados.
Não era que eles me valorizassem, mas quisessem distância. Não. Eles estavam com raiva porque a ajuda veio acompanhada de memória. Minha filha ouviu o suficiente da ligação para entender que não estávamos incluídas. Ela sentou no braço do sofá depois e perguntou por que o tio não nos queria na casa nova dele. Eu disse a ela que adultos ficam estranhos quando estão com vergonha. Ela perguntou se tinha feito algo errado no casamento há muito tempo. Aquilo quase acabou comigo. Eu disse que absolutamente não. Disse que às vezes as pessoas decidem culpar quem quer que as tenha visto sofrer, porque parece mais fácil do que se sentir visto. Ela assentiu como se entendesse, mas era pequena, então na verdade ela só entendia que pessoas que ela amava estavam agindo de forma estranha. Por 2 dias seguidos, oscilei entre a fúria e a humilhação. Limpei a casa demais. Chequei a mesma sequência de e-mails 4 vezes. Ensaiei discursos no chuveiro. Disse a mim mesma para deixar pra lá, porque aparecer sem ser convidada é exatamente o tipo de coisa que as pessoas usam depois para te chamar de instável. Então ouvi de uma tia que minha cunhada andava dizendo para todo mundo que eles compraram a casa sem depender de ninguém e que tinham se reconstruído através de pura disciplina e fé. Pura disciplina e fé. Sentei na beira da minha cama com o meu notebook aberto e fiquei encarando os e-mails de indicação que eu ainda tinha do meu cliente. Não porque eu guardo material para chantagem, para deixar claro. Sou apenas freelancer e desorganizada de todas as formas normais, então tópicos antigos se acumulam para sempre. Eu deveria ter apagado eles. Ou talvez não. Depende de para quem você pergunta. Sábado chegou e passei a manhã tentando ser o tipo de mulher que se eleva acima das coisas. Dobrem roupas. Levei minha filha a uma loja de descontos para comprar cartolina e cola bastão. Respondi a um pedido de revisão de um cliente. Cheguei a dizer para mim mesma em voz alta, na minha própria cozinha, que nem toda traição precisa de audiência. Então minha tia me mandou uma foto da festa. Meus pais sorrindo na sala nova. Meu irmão segurando uma bandeja de bebidas. Minha cunhada em um suéter creme que dizia natural, mas que definitivamente exigiu esforço. Legenda. Tão orgulhosa desses dois por terem feito tudo sozinhos. Foi aí que perdi todo o interesse em ter dignidade. Não levei minha filha. Levei ela para o apartamento de uma amiga primeiro e disse que voltaria logo. Imprimi o histórico de e-mails do meu cliente porque, aparentemente, eu contenho multidões, e uma delas é mesquinha e baseada em material de escritório. Então dirigi até a casa nova deles com as mãos tremendo tanto que quase perdi a entrada. O lugar era legal. Pintura fresca, um pedacinho de jardim, cadeiras dobráveis lá fora, música tocando baixo em uma caixa de som. Fiquei na varanda ouvindo as risadas lá dentro e tive um último pensamento sensato, que foi: vá embora. Entre no carro. Vá pra casa. Coma cereal na pia e deixe essas pessoas serem horríveis sem a sua participação. Mas então minha mãe abriu a porta porque alguém estava chegando atrás de mim, e o rosto dela, quando me viu, me disse tudo. Ela não pareceu surpresa por eu estar ferida. Pareceu incomodada por o ferimento ter aparecido em forma visível. A sala ficou em silêncio daquele jeito social horrível onde ninguém para de se mexer exatamente, mas todo o movimento fica falso. Minha cunhada atravessou a sala tão rápido que seria impressionante se eu gostasse dela. Ela sibilou que aquela não era a hora. Uma das minhas tias, já com 2 copos na mão e abençoadamente intrometida, perguntou por que diabos eu não tinha sido convidada se estava aqui com um presente. Eu disse: porque eu não fui convidada. Alto o suficiente. Claro o suficiente. O clima na sala mudou. Meu irmão se aproximou com a expressão de um homem que acha que a realidade deveria ter ficado no porta-malas. Disse que poderíamos conversar lá fora. Eu disse que não. Na verdade, já tivemos conversas particulares demais que terminam em mentiras públicas. Minha mãe começou a dizer meu nome como uma sirene de aviso. Eu não gritei. Essa é a parte irritante. Eu estava mais calma do que todo mundo esperava, o que deu mais peso às minhas palavras do que se eu estivesse soluçando. Eu disse que não vim para estragar o chá de casa nova deles. Vim porque estava cansada de ouvir uma versão falsa da minha própria vida repetida para mim por pessoas que dormiram sob o meu teto, comeram comida que eu paguei e construíram a sua recuperação sobre uma ajuda que agora tratavam como contaminação. Minha cunhada tentou interromper e dizer que eu estava fazendo tudo girar em torno de mim. Perguntei se ela queria que eu fosse linha por linha. Então eu fui. Eu disse que quando o negócio deles fracassou, eles vieram até mim à beira do despejo. Disse que moraram no meu apartamento por meses enquanto eu mudava meu trabalho para o meu quarto e arcava com as contas extras. Disse que ouvi o choro deles, o pânico, as promessas. Disse que quando meu irmão não aguentava mais o emprego e pediu outra chance, eu coloquei minha própria reputação profissional em jogo
e consegui uma entrevista com um cliente que confiava em mim. Então levantei os e-mails impressos e disse que, se alguém precisasse de documentação porque a memória estava subitamente seletiva, eu tinha. A sala deu aquela inspiração coletiva horrível que as pessoas fazem quando um segredo se torna físico. Meu irmão parecia enjoado. Minha cunhada ficou branca primeiro, depois vermelha. Disse que o crescimento dele na empresa foi mérito dele. Eu disse que claro que foi, e que conseguir passar por uma porta ainda importa quando você não a abriu sozinho. Um dos meus primos perguntou se aquilo era verdade. Meu irmão, depois do que pareceu um século, disse que sim, mas... Sempre tem um mas quando as pessoas querem diluir a responsabilidade. Ele começou a dizer que tinha trabalhado duro, e eu disse que ninguém estava negando isso. Eu estava negando a mentira de que tinham feito tudo sozinhos enquanto me pintavam como controladora por não fingir que a amnésia era maturidade. Minha mãe explodiu então. Não com eles. Comigo. Disse que aquilo era cruel e humilhante. Perguntei se a humilhação só contava quando acontecia em casas bonitas. Meu pai me mandou ir embora. Minha tia resmungou que talvez eu devesse ter sido convidada desde o começo. Outro parente disse que meu irmão deveria ter reconhecido a ajuda com gratidão em vez de tornar aquilo um escândalo. Virou uma daquelas brigas de família onde 10 pessoas falam. Ninguém ouve e todo mundo continua escolhendo a versão da verdade que protege sua pessoa favorita. Minha cunhada começou a chorar forte, um choro bagunçado, e correu pelo corredor. Meu irmão seguiu ela sem olhar para mim. Essa foi a parte que pegou mais pesado, estranhamente. Não foram os insultos. Não foi a exclusão. Foi apenas ele escolhendo fisicamente a versão dela de novo, na frente de todo mundo, enquanto minhas palavras ainda pairavam na sala como fumaça. Saí antes que alguém pudesse me redefinir em tempo real. Entrei no meu carro, fechei a porta e tremi tanto que não consegui dar a partida por 1 minuto inteiro. As consequências começaram antes mesmo de eu chegar em casa. Meu celular iluminava em semáforos vermelhos, em estacionamentos, enquanto eu estava na fila pegando minha filha, enquanto eu sentava na beira da cama dela mais tarde, fingindo que não estava dissociando durante histórias de ninar sobre animais da floresta, com limites mais saudáveis que os meus parentes. Algumas mensagens diziam que eu fui corajosa. Outras diziam que eu fui mesquinha. Minha mãe mandou 3 mensagens seguidas sobre como eu escolhi o espetáculo em vez da paz, o que é hilário vindo de uma mulher que tratava a paz como uma almofada decorativa com a qual ela só se importava quando recebia visitas. Meu pai mandou exatamente uma linha. Você envergonhou seu irmão na própria casa dele. Note como ninguém nunca disse que meu irmão se envergonhou ao mentir. Que brecha fascinante! Meu irmão me mandou mensagem na manhã seguinte. Não ligou. Nem perto disso. Apenas uma mensagem longa sobre traição, como ele nunca esperou que eu usasse a ajuda como arma, como eu humilhei a esposa dele na frente da família, como ele precisava de distância por tempo indeterminado. Distância por tempo indeterminado é tanta bobagem de linguagem de terapia, quando o que você quer dizer é: estou com raiva porque você não ficou quieta. Disse que me amava, mas não podia me ter na vida dele enquanto eu estivesse empenhada em puni-lo. Puni-lo. Li aquela mensagem sentada na minha cozinha com a camisa de ontem, enquanto meu café esfriava, e senti essa divisão estranha dentro de mim. Uma parte de mim queria defender cada detalhe. A outra parte estava tão cansada que tudo o que conseguia pensar era: uau, ele realmente construiu todo um universo alternativo e se mudou para lá. Escrevi 12 respostas na minha cabeça e não enviei nenhuma, o que para mim conta como santidade. O grupo da família ficou estranho imediatamente. Minha prima tentava postar coisas neutras, tipo receitas e fotos da escola. Minha mãe respondia a todo mundo, menos a mim. Minha tia, abençoado seja o coração fofoqueiro dela, me disse no particular que metade da família achava que eu tinha todo o direito de expor eles, e a outra metade achava que eu estraguei um marco especial por inveja. Inveja de quê, exatamente? Eu ainda não entendi. Da hipoteca deles? Da coroa de memória seletiva? Minha filha perguntou por que os avós não estavam respondendo ao desenho de agradecimento que ela tinha mandado na semana anterior. Eu disse que adultos podem agir como crianças quando se sentem culpados. Ela disse que isso parecia ao contrário. Eu disse que sim. Parecia. Algumas semanas depois, foi o aniversário da minha filha. Convidei todo mundo de qualquer jeito, porque uma parte teimosa de mim ainda acreditava que adultos deveriam ter que escolher ativamente ser cruéis, não apenas se deixar levar. Nenhum deles veio. Nem meus pais, nem meu irmão, nem a esposa dele, nem uma desculpa esfarrapada. Minha filha usou uma tiara de papel da loja de festas,
e tentou fingir que não estava vigiando a porta cada vez que passos passavam pelo corredor. Aquela imagem vai ficar no meu corpo para sempre. Eu acho. Ela tentando sorrir através da pintura no rosto enquanto esperava por pessoas que já tinham decidido que ela era um dano colateral. Amigos vieram. 2 dos meus vizinhos vieram. Uma mãe da escola trouxe o filho e caixinhas de suco extras. Meu cliente regular, aquele que contratou meu irmão, passou para deixar um presente para a minha filha porque calhou de estar por perto. E porque ele é, irritantemente, um dos homens mais decentes que já conheci. Ficamos parados perto do balcão da cozinha, enquanto as crianças perseguiam balões pela sala. E ele perguntou como meu irmão estava, porque as coisas pareciam estranhas no trabalho ultimamente. Ele não entrou em detalhes, mas deu para perceber pelo tom dele que o que quer que estivesse acontecendo não estava cheirando bem. Não despejei o drama familiar inteiro em cima dele. Apenas disse que as coisas estavam tensas. Ele me olhou por um segundo daquele jeito cuidadoso de dono de empresa e depois disse, bem baixinho, que se meu irmão esperava outro resgate, não seria vindo da empresa. Ele tinha ganhado o emprego originalmente por minha causa, sim, mas tinha mantido por mérito próprio até pouco tempo atrás. Ultimamente, porém, ele estava se encostando, ressentido e agindo como se tivesse direitos a tudo quando era corrigido. Eu disse que entendia. E entendia mesmo. Mais do que eu gostaria. A parte triste é que eu ainda me senti mal ouvindo aquilo. Porque não importava o quão brava eu estivesse. Um pedaço do meu cérebro ainda ouvia ele está em apuros e traduzia para vá ajudá-lo. Não fui. Mas o reflexo estava lá. Isso me fez sentir quase tão patética quanto o grupo da família fazia. 3 semanas depois da festa de aniversário, meu irmão perdeu o emprego. Não soube por ele primeiro, claro. Soube por minha mãe, que ligou naquele tom ofegante que usava quando queria parecer preocupada. Mas na verdade estava preparando uma lista de acusações. Disse que a empresa o dispensou, que a esposa dele estava devastada, que era um momento terrível para a família e que esperava que eu estivesse feliz. Feliz. Perguntei se ela realmente acreditava que eu tinha o poder de fazer um homem adulto ignorar avisos repetidos no trabalho. Ela disse que a influência vem de muitas formas. Essa era a resposta dela sempre que não tinha fatos. Apenas um humor e um alvo. Liguei para o meu cliente depois disso, principalmente porque precisava ouvir a linha do tempo de alguém que não estivesse narrando através do martírio. Ele foi gentil. Disse que tinha dado mais de uma chance ao meu irmão, mas que as coisas estavam deslizando há algum tempo e a decisão não foi repentina. Não despejou todos os detalhes em cima de mim, mas deu para ler nas entrelinhas. Disse que lamentava como aquilo me afetaria pessoalmente, mas que a decisão já estava atrasada. Agradeci por ele ser honesto. Depois sentei no meu carro em frente a uma loja de animais por 10 minutos, encarando um alimentador de pássaros barato como se ele tivesse as respostas. Naquela noite, meu irmão apareceu no meu apartamento sem avisar. Ele bateu na porta com força suficiente para assustar minha filha. Disse para ela ir para o quarto e aumentar o volume do filme. Então abri a porta. E lá estava ele, rosto corado, respirando como se tivesse subido as escadas movido inteiramente por autopiedade. Não disse olá. Não perguntou se eu tinha 1 minuto. Entrou furioso e me acusou de envenenar o chefe dele contra ele. Disse que, desde o chá de casa nova, as coisas tinham mudado. Disse que eu provavelmente tinha contado histórias, feito comentáriozinhos, colocado as pessoas contra ele. Disse que eu sempre precisava ser a vítima. Deixei ele falar mais do que merecia porque estava curiosa para saber até onde ele levaria a fantasia. Pelo visto, bem longe. Quando ele finalmente fez uma pausa, fiz uma pergunta. Você veio ao aniversário da sua sobrinha? Ele piscou como se eu tivesse mudado de idioma. Perguntei de novo. Você veio? Ligou? Mandou mensagem? Mandou um cartão? Qualquer coisa? Ele começou a dizer que aquilo era diferente. Eu disse que não, na verdade não era. Era exatamente o mesmo padrão. Ele queria compaixão, apoio, família e resgate sob demanda, sem dar nada em troca, a menos que não lhe custasse nada socialmente. Disse que eu era cruel. Eu disse que ele era mimado. Disse que eu gostava de vê-lo sofrer. Ri bem na cara dele, o que não foi meu melhor momento, mas também não foi o pior. Disse que se eu gostasse daquilo, nunca teria ajudado ele da primeira vez. Ele mudou de tática então, que é outro hábito da família que conheço de cor. Quando a raiva para de funcionar, mude para a culpa. Disse que eu sabia o quão difíceis as coisas tinham sido. Disse que a esposa estava sob um estresse insuportável. Disse que perder o emprego poderia custar a casa se as coisas saíssem do controle. Então, e essa foi a parte que finalmente curou algo em mim, ele disse que eu poderia consertar aquilo se quisesse. Eu poderia ligar para o meu cliente e aliviar a barra.
Só conversar com ele. Só explicar. Só conseguir outra chance. Como se eu fosse uma torneira que ele pudesse abrir sempre que a vida dele ficasse seca. Eu disse não pra ele. Não foi um não dramático. Não foi nenhum não gritado. Apenas aquele tipo de não de adulto, seco, que não deixa margem para mal-entendido. Disse que não ia arriscar minha credibilidade de novo por alguém que apagou minha ajuda quando lhe convinha e me culpou quando as consequências chegaram. Disse que se ele tivesse gasto metade da energia assumindo as próprias escolhas que gastou reescrevendo elas, talvez não estivesse parado na minha sala implorando para a pessoa que ele alegava ter arruinado ele. Ele me encarou como se eu tivesse dado um tapa na cara dele. Talvez eu tenha dado, emocionalmente falando. Então ele me chamou de egoísta. Eu quase admirei a audácia. Ele continuou insistindo. Esse é o problema de pessoas que foram resgatadas mais de uma vez. Elas começam a tratar o acesso como um direito. Meu irmão disse que a família deveria aparecer mesmo quando as coisas estivessem feias. Eu disse que a família também deveria dizer a verdade quando importasse. Disse que eu estava punindo ele por orgulho. Eu disse que não, eu estava saindo de um ciclo onde o orgulho dele sempre virava a minha emergência. Então ele fez o que eu deveria ter esperado desde o começo. Trouxe à tona a infância. Disse que eu sempre achei que era melhor que todo mundo porque eu era a responsável. Disse que eu gostava de ter histórias onde ele era o fracassado e eu era a salvadora. Ouvir aquilo dele pareceu engolir vidro quebrado. Porque se alguém tinha recebido um papel na nossa família, era ele como o protegido, e eu como a que aguentava mais. Eu não escolhi isso. Eu sobrevivi a isso. Disse a ele que quando éramos crianças, ele ganhava sapatos novos enquanto eu usava uniformes remendados. Ele revirou os olhos como se eu estivesse desenterrando trivialidades antigas. Eu disse que esse era exatamente o ponto. Nunca foi algo antigo para mim porque o padrão nunca parou. Ele era defendido, justificado, suavizado. Eu era elogiada por ser forte sempre que alguém precisava de uma desculpa para não estar presente por mim. Minha mãe me chamava de independente quando o que ela queria dizer era convenientemente negligenciada. Meu pai dizia que eu era madura quando o que ele queria dizer era mais fácil de decepcionar. Ele me disse que eu estava sendo dramática porque eu tinha me saído bem na vida. Como se fazer algo a partir de sobras cancelasse o fato de que tudo o que te deram foram sobras. Nesse ponto, minha filha apareceu no corredor porque crianças sempre aparecem no exato momento errado, como pequenos servos emocionais. Ela olhou de mim para ele e perguntou se ele estava gritando. Ele mudou o rosto instantaneamente. Suavizou a voz. Disse que não, querida. Os adultos estavam apenas conversando. Algo dentro de mim ficou sólido, então. Porque ele conseguia modular a voz por ela. Ele conseguia escolher a gentileza quando queria. Ele só não tinha escolhido isso para mim em anos. Disse que era hora de ele ir embora. Ele disse que não até que eu concordasse em ligar para o antigo chefe dele. Fui até a porta e abri. Ele ficou parado ali por um segundo, respirando pesado, esperando que eu cedesse como sempre fazia depois de lágrimas. História ou culpa? Não cedi. Finalmente ele saiu, resmungando que eu me arrependeria de virar as costas para ele. Tranquei a porta tão rápido que quase quebrei a corrente. Minha mãe ligou 20 minutos depois, o que me disse que ele tinha descido direto e começado a narrar a versão dele. Disse que meu irmão estava em crise e que, independentemente dos nossos problemas, eu não poderia ser a pessoa maior na situação? Essa frase, a pessoa maior é sempre aquela de quem se espera que engula seco e em silêncio as escolhas dos outros. Disse a ela que ser a pessoa maior já tinha me custado dinheiro, tempo, sono, respeito e agora a paz da minha filha. Ela disse que crianças não deveriam ser afastadas da família por causa de desentendimentos de adultos. Eu disse que então talvez adultos não devessem usar crianças como armas desaparecendo quando estão com raiva de outra pessoa. Meu pai entrou na linha depois disso e disse que já chegava, que eu tinha me tornado amarga e incapaz de perdoar. Eu disse que não. Eu tinha me tornado observadora. Ele me disse que o sangue importa. Eu perguntei por que então não importou quando eu era a pessoa sendo humilhada por anos. Ele não teve resposta, exceto raiva. Minha mãe começou a chorar ao fundo. Choro de verdade, ou talvez estratégico, difícil saber com ela. De repente me senti milenar, cansada até os ossos. Como se eu já pudesse ver os próximos 10 anos se eu continuasse disponível. Outra crise, outro pedido de resgate, outra mentira, outro sermão sobre compaixão. Então eu disse algo que nunca tinha dito a nenhum dos meus pais antes. Eu disse que se a versão de família deles exigia que eu aceitasse desrespeito indefinidamente, então eles poderiam ficar com essa versão sem mim. E então eu desliguei. Minhas mãos tremeram por 1 hora depois, mas o apartamento parecia estranhamente limpo.
como se alguém tivesse aberto uma janela depois de anos de comida queimada e fumaça velha. A semana seguinte foi toda de logística e chicotada emocional. Bloqueei meu irmão primeiro. Não por raiva exatamente, embora a raiva estivesse definitivamente presente e calçando botas. Bloqueei ele porque sei como ele discute. Ele anda em círculos. Ele reestrutura a conversa. Ele manda parágrafos tarde da noite que transformam a sua certeza em lição de casa. Bloqueei minha mãe 2 dias depois, após ela deixar uma mensagem de voz dizendo que perdoaria o meu surto se eu ligasse para o meu irmão e pedisse desculpas por ter escalado as coisas no chá de casa nova. Perdoaria o meu surto. Como se tivéssemos tido apenas um desentendimento barulhento num almoço e não anos de distorção regados a desrespeito. Deixei meu pai desbloqueado por mais um dia por alguma superstição de filha que sobrou. Então ele mandou uma mensagem sobre como a amargura envenena a casa de uma mulher. Bloqueado. Alguns parentes continuaram me procurando no particular. Minha tia disse que entendia por que eu tinha explodido, embora desejasse que não tivesse sido em uma festa. Minha prima disse que todo mundo sabia que minha cunhada tinha a língua solta, mas que as pessoas toleravam porque confrontar ela era exaustivo. Essa frase, na verdade, me ajudou. Não porque justificasse algo, mas porque confirmou o que eu já suspeitava. Eu não tinha imaginado o padrão. Eu apenas tinha sido a pessoa de quem se esperava absorver o custo de dar nome a ele. Minha filha percebeu o silêncio quase imediatamente. Crianças rastreiam a ausência como quem rastreia a pressão do tempo. Perguntou por que o vovô não ligou depois que ela perdeu o segundo dente. Perguntou se o tio ainda gostava do desenho que ela fez para ele da nossa família no parque. Aquele em que ela, sem querer, desenhou sobrancelhas verdes nele porque a canetinha escorregou. Eu disse a ela que às vezes os adultos fazem escolhas ruins quando se sentem envergonhados, e que pode levar muito tempo para eles agirem melhor. Ela perguntou se isso significava que estávamos bravos para sempre. Eu disse que não sabia sobre o para sempre. Só sabia que não ia continuar abrindo a porta para pessoas que entravam e limpavam os pés na gente. O trabalho ficou mais corrido, o que ajudou. Estar ocupada não é cura, mas pode pelo menos te impedir de reler conversas antigas à 1 da manhã. Fechei uma campanha para uma rede de prontos socorros, um lote de módulos de treinamento para uma empresa de telhados e um comercial de rádio de fim de ano tão agressivamente alegre que me deu vontade de mastigar a parede. O dinheiro não era incrível, mas era estável. Reorganizei o segundo quarto para ser um estúdio de verdade de novo, e deixei minha filha ajudar a escolher um tapete novo para o chão. Ela escolheu um com solzinhos. Disse que o quarto parecia mais feliz agora. Não disse a ela que parecia mais feliz porque não cheirava mais vagamente a crise alheia. A parte mais estranha era como o luto continuava entrando de lado. Não luto pela versão do meu irmão que existia agora. Aquele homem parecia um estranho no meu corredor. Eu sentia luto pelo antigo. Aquele que sentava no balcão da minha cozinha comendo cereal direto da caixa e perguntando se uma mensagem de término soava formal demais. Aquele que comprava dinossauros de brinquedo para minha filha em postos de gasolina porque não resistia ao rostinho encantado dela. Perder alguém que ainda está tecnicamente vivo é irritante desse jeito. Não tem consolo oficial para isso. As pessoas só esperam que você siga em frente porque ninguém morreu. E enquanto isso, algo absolutamente morreu. 1 mês depois da perda do emprego, soube pela minha tia que meu irmão e a esposa já estavam com a hipoteca atrasada e tentando culpar a demissão em interferência familiar. Eu ri até ficar brava e depois fiquei quieta, porque mesmo à distância, eles ainda estavam me usando como isolamento térmico. Se coisas ruins aconteciam, eu era a vilã. Se coisas boas aconteciam, eu era a apagada. Arranjo conveniente. Relacionamento terrível. Então parei de acompanhar eles. Não foi instantâneo, nem heróico. Foi mais como um idiota em recuperação. Eu pensava em checar. Sentia aquela coceirinha. Então lembrava da minha filha vigiando a porta da frente no aniversário dela. E o impulso morria sozinho. As festas de fim de ano foram difíceis de jeitos pequenos e estúpidos. Não foi difícil como em cena de filme. Sem soluços na neve. Sem batidas dramáticas na porta. Apenas pequenas ausências empilhadas umas sobre as outras até ficarem pesadas. Comprei presentes para menos pessoas. Minha filha fez menos perguntas esperançosas. O grupo da família, que eu tecnicamente ainda conseguia ver pelo meu tablet porque não tinha deslogado lá, encheu-se de fotos em que eu não estava. Meus pais na casa do meu irmão. Minha mãe segurando uma travessa de torta como se tivesse inventado o perdão pessoalmente. A legenda de alguém sobre a família ser tudo. Fiquei encarando aquela foto tempo suficiente para ficar com dor de cabeça. Eu quase respondi. Deus, eu quase respondi. Algo afiado, satisfatório e impossível de retirar. Em vez disso,
Desloguei e entreguei o tablet para minha filha para ela ver um desenho enquanto eu embrulhava presentes na cozinha e resmungava palavrões contra a fita adesiva. Progresso. Honestamente. A manhã de Natal no nosso apartamento acabou sendo menor e melhor do que eu esperava. Panquecas de mistura pronta. Pijamas descombinados. Minha filha gritando por causa de uma casa de bonecas de segunda mão, como se tivéssemos ganhado na loteria. Havia luto ali, sim. Havia também alívio. Ninguém julgando o papel de presente. Ninguém corrigindo minha forma de educar. Ninguém fazendo a minha casa parecer uma sala de espera para aprovação. Ficava percebendo o quão calma eu me sentia. E cada vez que percebia, ficava brava tudo de novo por o caos ter sido normalizado a ponto de a calma me surpreender. Uma semana depois, encontrei minha mãe na frente de uma farmácia. Ela parecia mais velha. Não sou eu sendo poética. Ela parecia literalmente mais velha. Mais cansada ao redor da boca. Ela congelou quando me viu. Depois tentou sorrir com o cuidado de quem se aproxima de um animal arisco. Ficamos paradas ali perto das portas automáticas com carrinhos chacoalhando ao lado e pessoas carregando pastilhas para tosse e papel higiênico como se a vida não estivesse se partindo silenciosamente em público. Perguntou como minha filha estava. Eu disse que ela estava bem. Perguntou como estava o trabalho. Eu disse: corrido. Então ela suspirou e disse que famílias não deveriam continuar quebradas por causa de orgulho. Perguntei o orgulho de quem. Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, disse que meu irmão estava sofrendo, que minha cunhada estava estressada e que meu pai odiava a distância. Eu disse que minha filha também odiou a distância, especialmente no aniversário dela, mas ninguém parecia muito preocupado na época. Minha mãe estremeceu, o que pelo menos me disse que o ponto tocou em algum lugar. Disse que eu tinha que entender o quão difícil era para o meu irmão se sentir julgado. Eu cheguei a rir, o que talvez tenha sido rude na frente do expositor de vitaminas, mas fala sério. Eu disse que ele não tinha alergia a julgamento, ele tinha alergia a ser quem o recebia. Então ela chorou. Lágrimas de verdade desta vez, eu acho. Disse que sentia minha falta. E lá estava. A parte que quase me pegou. Porque eu sentia falta de ter uma mãe também. Não da que eu realmente tinha, talvez, mas da edição imaginária melhorada na minha cabeça. Aquela que teria me protegido quando as pessoas falavam comigo com desprezo. Aquela que teria aparecido para a minha menininha porque crianças não são moedas de troca. Fiquei ali querendo consolar ela e querendo gritar, que é um sentimento muito típico de filha. Disse a ela que sentir minha falta não era o mesmo que consertar o que ela ajudou a estragar. Ela perguntou o que eu queria dela. Foi aí que soube que nada tinha mudado. Porque se ela não sabia até ali, depois de tudo, então qualquer resposta que eu desse viraria apenas mais um aro para eu pular. Então disse que queria espaço. Espaço consistente. Não um reencontro dramático, não um jantar de feriado forçado, não um discurso sobre união. Apenas distância longa o suficiente para eu parar de me preparar para o pior cada vez que meu celular acendesse. Ela assentiu como se tivesse recebido algo cruel. Talvez para ela tenha sido. Depois disse que me amava. Eu disse: tá bom. Não porque eu não acreditasse nem um pouco, mas porque amor sem proteção tinha parado de significar muita coisa para mim. Dirigi para casa tremendo de qualquer jeito. A primavera veio sem pedir licença. Como sempre faz, toda pólen repentino, formulários escolares e a sensação de que a vida seguiu em frente enquanto você ainda está discutindo com fantasmas antigos. Minha filha ficou mais alta. Eu fiquei melhor em dizer não sem anexar uma redação explicativa. Só isso provavelmente me poupou vários anos de problemas de pele relacionados ao estresse. Então minha tia ligou e disse que meu irmão queria mandar um dinheiro de aniversário para minha filha, meses atrasado, por meio dela. Não para ver ela. Não para se desculpar. Apenas dinheiro, como se estivesse pagando uma multa de trânsito e esperando que o funcionário carimbasse o processo como encerrado. Eu disse não. Minha tia, que genuinamente tinha boas intenções, disse que talvez fosse o jeito desajeitado dele de tentar. Eu disse que tentar pareceria responsabilidade, não um envelope com notas dobradas e nenhuma explicação. Ela ficou quieta. E depois, porque me conhece, admitiu que eu provavelmente tinha razão. Naquela noite pensei nele por mais tempo do que eu queria. Pensei em como teria sido fácil dizer a mim mesma que o dinheiro significava algo bom. Progresso, remorso, amolecimento. Mas eu conheço meu irmão. O dinheiro teria permitido que ele se sentisse generoso sem nunca dizer as palavras que importavam. Eu te excluí. Eu menti sobre você. Eu deixei minha esposa te desrespeitar. Eu deixei minha sobrinha pagar por uma raiva que não era dela.
Sem essas palavras, o dinheiro era apenas outro atalho para evitar o desconforto. Então eu disse não para o dinheiro e sim para a minha própria paz, e eu queria poder dizer que pareceu nobre. Na maior parte pareceu apenas triste. Minha filha perguntou por que estávamos doando alguns brinquedos velhos naquele fim de semana, e eu disse a ela que as casas funcionam melhor quando não estão entulhadas de coisas que ninguém usa. Na metade da frase, percebi que não estava falando apenas de brinquedos. No início do verão, o silêncio tinha se tornado uma rotina em vez de uma emergência. Isso era novo. Parei de checar atualizações familiares compartilhadas por outras pessoas. Parei de ensaiar confrontos futuros no chuveiro. Minha filha parou de perguntar se o tio poderia passar por aqui. Um dia. Talvez. Crianças são resilientes, que é outra frase bonita que as pessoas usam para esconder com que frequência as crianças têm que se adaptar às falhas dos adultos. Ela ainda desenhava nossa família em projetos da escola, mas agora era basicamente eu, ela e, ocasionalmente, o cachorro do vizinho se ele tivesse passado por lá naquela semana. O trabalho melhorou também. Não magicamente, não da noite para o dia, mas de forma constante. Aumentei minhas taxas com 2 clientes de longo prazo e ninguém morreu. Refiz meu portfólio de demonstração. Comprei um microfone melhor depois de meses me convencendo a não gastar. Uma noite, depois de terminar um lote de narração corporativa que me deu vontade de me jogar na frente de um ônibus, parei no portal do meu pequeno estúdio e me senti orgulhosa de um jeito limpo que não sentia há muito tempo. Não porque alguém aprovou. Não porque ganhei algum concurso moral. Apenas porque esta vida, aquela que as pessoas continuavam chamando de instável, tinha aguentado firme. Aguentou firme através das contas. Através da maternidade solo. Através do trabalho como freelancer. Através da bagunça familiar. Através do colapso alheio. Através da minha própria estupidez de achar que o amor automaticamente tornava as pessoas decentes. Eu não fiquei mais mole sobre o que aconteceu. Fiquei mais lúcida. Isso é diferente. Lúcida o suficiente para saber que, se alguém só valoriza sua ajuda quando ela é particular e se ressente dela quando ela é exposta como verdade, essa pessoa não quer um relacionamento. Ela quer acesso. No final do verão, recebi uma última mensagem de um número desconhecido enquanto esperava na fila para buscar minha filha na escola. Era meu irmão. Curta. Sem drama. Disse que sabia que eu o tinha bloqueado. Disse que estava usando um telefone emprestado porque queria dizer que sentia muito por como as coisas saíram do controle. E que talvez algum dia pudéssemos recomeçar. Como as coisas saíram do controle. Fiquei encarando aquela frase enquanto as minivans avançavam, e alguém atrás de mim deu um toque na buzina porque eu não tinha me movido rápido o suficiente. Eu poderia ter respondido. Poderia ter perguntado o que exatamente ele queria dizer. Poderia ter extraído uma confissão colherada por colherada. Anos atrás eu teria feito isso. Teria pego aquela migalha e assado toda uma fantasia em cima dela. Mas sentada ali, com cartolinas no banco do passageiro e a mochila da minha filha esperando para ser jogada atrás, percebi que não queria outra conversa construída sobre meias-verdades e uma imprecisão conveniente. Então escrevi de volta uma linha. Disse que recomeçar só funciona quando as pessoas são honestas sobre onde terminaram. Depois bloqueei aquele número também. Talvez isso soe duro. Talvez tenha sido. Eu não me importo mais. Alguns finais não são dramáticos. Eles não vêm com discursos de tribunal ou revelações familiares ou um aplauso lento e satisfatório do universo. Às vezes, é apenas uma mulher numa fila de escola decidindo que cansaço de carregar a versão dos fatos de todo mundo além das próprias compras de mercado. Prazos, maternidade e nervos. Às vezes, é perceber que o amor pode ser real. E, ainda assim, não ser o suficiente para manter alguém por perto. Às vezes, a coisa mais limpa que você pode fazer é parar de se voluntariar para ser a ponte que as pessoas usam enquanto reclamam da vista. Peguei minha filha 1 minuto depois. Ela subiu no carro falando pelos cotovelos sobre o drama do recreio e um bicho de estimação da classe que cheirava estranho e se poderíamos jantar comida de café da manhã. Eu disse que sim, absolutamente. Jantar café da manhã parecia perfeito. Então dirigi para o nosso apartamento barulhento, para o estúdio com o tapete de sol, para a vida que continuava sendo chamada de instável por pessoas que nem conseguiam segurar as próprias histórias sem a minha ajuda. E pela primeira vez, em vez de repassar o que eu deveria ter dito ou feito ou perdoado, apenas ouvi ela falar e segui o caminho quando a curva chegou.